Olá, eu sou Titi Vidal, tô aqui de novo com você e hoje para falar sobre tarô. Para quem não sabe, o tarô ele serve tanto como autoconhecimento, como de forma divinatória, para a gente fazer perguntas mesmo sobre os acontecimentos futuros e fazer previsões em cima disso. E dentro das cartas do tarô tem algumas cartas que as pessoas morrem de medo quando elas aparecem no jogo, numa leitura, ou quando a gente fala que a pessoa está vivendo um momento que tem a ver com essa carta. Então é sobre essas cartas que eu vou falar com vocês hoje. Primeiro eu quero convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz a sua inscrição, assim você não perde nada, você fica sabendo quando tem vídeo inédito, você é avisado em primeira mão. E com isso você também pode curtir, compartilhar e comentar à vontade, a sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Falando das cartas temidas então, a primeira delas é a carta da morte. Saiu a carta da morte numa leitura, o cliente já fica em pânico achando que ele ou alguém próximo a ele vai morrer. Mas, na verdade, a morte, ela traz a ideia de uma transformação, de uma mudança, então é mais simbólico. É claro que se a gente for fazer uma previsão de morte, talvez a morte saia, mas aí envolve várias outras cartas juntas, são situações muito específicas, muito raro isso acontecer. Então, quase sempre, quando a gente vai ver a carta da morte numa leitura, a gente está falando de uma mudança. É fato que se tem a morte ali para aquela área da sua vida, a gente está falando de um assunto que vai se encerrar, que vai ser finalizado ou vai passar por uma mudança enorme, muito profunda, mas as mudanças também costumam ser muito bem-vindas. E é legal a gente sempre pensar também, né, que pensando na estrutura do tarô, depois da carta da morte a gente vai ter a carta da temperança, que é um momento de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então a mudança, em geral, indica que o caminho certo é esse, que isso vai te levar para um bom lugar. Outra carta que as pessoas costumam ter bastante medo, na verdade ficam apavoradas quando sai, é a carta do enforcado, ou a carta do pendurado, que na sequência do tarô vem antes da carta da morte, mas eu deixei para falar depois por quê? Justamente por nós sabermos que a carta do enforcado ela antecede a carta da morte, né? Ela é aquele momento da preparação para a morte, então é um momento que a gente está ali meio que de mãos atadas mesmo, a gente não tem muito o que fazer nesse momento. Quando a gente vive um momento enforcado, a gente tem que esperar a vida passar, as coisas não estão no nosso controle e é por isso que ela é muito temida também, porque a gente sabe que não tem muito que a gente possa fazer com relação àquele assunto, a não ser olhar a coisa de um outro ângulo. Então a ideia do virar e olhar a situação de uma outra forma, buscar uma outra solução que a gente não tinha pensado nisso antes, e é uma carta que também fala de desapego. E nessa preparação, entre aspas, aí para a morte, ou seja, para um momento de mudança, a gente pode repensar muito a vida, a gente pode entrar em contato com a espiritualidade, que é um tema que essa carta traz, e aí a gente vai viver de uma forma melhor ou pior as transformações, dependendo de como a gente vive o momento enforcado. Depois a gente tem aí uma sequência que é bem chamativa, assim, que traz bastante tensão também, que é a carta do diabo e a carta da torre. Então, falando primeiro da carta do diabo, normalmente ela sai na leitura, as pessoas já falam, ih, o diabo tá aí, né? E a carta do diabo, na verdade, é uma carta que fala muito de energia, então é um momento muito legal, se você tá começando uma coisa nova, fala dos seus desejos, então tem uma indicação ali que você gosta muito de fazer aquilo ou que você quer muito fazer aquilo. E é aí que muitas vezes mora o perigo, porque a carta do diabo vai trazer um momento onde a gente está obcecado por alguma coisa, a gente quer demais que aquilo aconteça, então às vezes a gente fica cego e vai fazer o possível e o impossível para conseguir aquilo. E claro que tem o lado negativo de todas as cartas do tarô, né? Mesmo das cartas consideradas positivas. E no caso do diabo, isso também pode ter a ver com roubo, com brigas, com discussões, com tensões. Mas é sempre legal a gente ver que, dependendo do contexto, o diabo também vai ser uma carta muito próspera. É uma carta muito boa para dinheiro, por exemplo. Se você me perguntar se você vai ganhar um dinheiro numa determinada situação, normalmente a carta do diabo indica que sim. E é uma carta muito legal para os relacionamentos, porque ela é uma indicação que há uma atração física e que a sexualidade vai ser aí bastante intensa também. E aí a gente tem a torre, que é considerada a pior carta do tarô inteiro, né, de todo o baralho, porque a carta da torre a gente costuma dizer que ela é pior do que a morte, porque é uma quebra definitiva, é um momento de ruptura, é um momento onde as estruturas caem mesmo e dessa queda sobra pouca coisa. Mas o que a gente costuma ver também é que assim, quando a torre desaba, aquilo que tem estrutura, aquilo que tem base, fica. E depois da carta da torre, a gente tem a carta da estrela, que é uma carta maravilhosa do tarô, que mostra que aquilo que era a essência sempre fica depois que passa esse turbilhão.
Mas claro que o momento que a gente está vivendo a Torre é muito difícil, tem uma dor envolvida, provavelmente a gente vai ter que desapegar de alguma coisa que até então era muito importante para a gente, então exige aí uma força, uma coragem para lidar com esse momento e para enfrentar. Seja como for, é sempre legal pensar, né, também que a torre vem depois do diabo, então normalmente quando a queda é muito doída é porque a gente estava exagerando também e a gente estava ali muito louco atrás daquilo que a gente queria muito e a gente foi construindo essa camada aí mais rígida, mais dura que vem e é rompida no momento que chega a torre. Seja como for, né, essas 4 cartas ou todas as outras cartas do tarô, elas sempre têm um contexto que vai depender do posicionamento delas no jogo, então se ela sai no positivo, se sai no negativo, se sai no destino, se sai no passado ou no futuro, e depende muito das cartas que estão em volta, mas quis trazer isso aqui para falar justamente que por pior que seja a carta, ela sempre tem um lado positivo e a gente sempre sabendo o que ela significa consegue viver muito melhor aquele momento também. Se você quiser saber mais sobre tarô, tem muita coisa no meu site www.titividal.com.br. Tem mais coisas sobre tarô também aqui no canal. Deixa aqui nos comentários também o que te interessa sobre o tarô, o que você gostaria de saber mais a respeito, se é uma carta específica ou se tem a ver com práticas de leitura, que aos poucos eu vou trazendo tudo isso para você. E não esquece que se você amou o vídeo, curte aqui, deixa seu comentário, compartilha e eu te espero sempre aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!